saber identificar, modificar, permitir ou até bloquear os contextos de filtro das suas medidas, saber empregar cálculos em contexto de linha, saber utilizar a função calculate com maestria, utilizando os filtros corretos. Sabia que o filtro de uma calculate é uma tabela? Nesse único vídeo, nós vamos abordar todos esses assuntos e eu te garanto que ao final dele você estará cada vez mais perto de se tornar fluente na linguagem DAX. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou Alisson Pesotti, sou especialista em Power BI. Estive afastado alguns dias aí por uma questão de uma tosse que não passava. Tomara que eu consiga transmitir esse vídeo até o final de forma legível para você. Então de cara eu peço o vosso like, que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Então, nesse vídeo, pessoal, o que eu quero falar? Não é nenhuma novidade, eu vou falar sobre contexto de avaliação, um assunto que é maçante e chato, mas que, se você entender, você vai estar na frente dos outros, tá? Porque é um conteúdo muito avançado e que te faz realmente fluente na linguagem DAX. Te traz produtividade, te traz clareza sobre as suas medidas. Você vai ter ganho de performance, você vai desenvolver dashboards mais rápido e de forma muito mais simples e produtiva, tá? Aqui eu estou reunindo conceitos onde eu pude adquirir ao longo do meu dia a dia, ao longo dos materiais que eu consumo, dos canais do SQL BI, do Gerson Vergutz, do Léo Karpinski, além da documentação da Microsoft. Coloquei meu feeling aqui e quero compartilhar com vocês como eu costumo trabalhar com DAX. Quando eu trabalho com filtros nas minhas medidas, quando eu trabalho em contexto de linha, como que eu calculo médias, enfim, quero transmitir o conceito de forma geral para que você possa evoluir também junto comigo. Então, fique no vídeo até o final. Eu te garanto que você vai aprender muito com ele, ok? Então, bora para dentro do Power BI. Então, aqui, o meu modelinho é um modelinho muito simples de uma lanchonete fictícia, tá? Aqui na cidade de Jundiaí, onde eu moro, onde eu tenho uma tabela fato pedidos e tenho 3 dimensões: de calendário, de produtos e de clientes. No relacionamento tradicional, um para muitos, ideal, inclusive, e nós vamos fazer todos os cálculos em cima desse modelo, muito simples, ok? Um parênteses que eu gostaria de abrir. Procure sempre fazer a ETL de forma que você almeje este cenário. Relacionamento de um para muitos, entre dimensões e fatos, evitando relacionamento de fato para fato, relacionamento de muitos para muitos, relacionamentos bidirecionais. Isso acaba com a performance. Procure praticar o modelo estrela sempre que possível, ou Snowflake com uma ponta aqui, não vejo nada demais também, tá bom? Então, nós vamos começar aqui a fazer algumas análises. Então, primeiro contexto que nós vamos relembrar, porque isso está todo mundo cansado de saber, mas eu quero passar alguns conceitos e para que possamos evoluir, tá? Serão o contexto de filtro, ou no inglês filter context, e tem a ver com medidas. Medidas estão no contexto de filtro, tá? Aqui eu criei uma medida básica, que é a quantidade de produtos vendidos, que é a soma de pedidos quantidade. Ela é a soma dessa coluna aqui, ó. Ok? Aqui só aparece 1, mas é entre 1 e 2, ok? Então, eu somei a coluna quantidade. Então, quando eu faço isso, é correto afirmar que essa medida, ela tá... esquecendo a parte visual aqui, tá? A medida em si, ela tá em qual contexto de filtro? Ela tá em todos os contextos de filtro. Ela está aberta a qualquer contexto de filtro.
eu não estou bloqueando nada, ela está recebendo todos os filtros. Quando eu coloco ela aqui nesse visual de matriz e coloco a coluna de produto aqui, o que ocorre, né? O total, 74.970, ele ainda está no contexto do total. Agora, quando eu analiso a quantidade na linha x-salada, ele está recebendo um filtro da tabela produto quando é igual a x-salada. Mesma coisa para batata frita. E aqui tem um paradigma que tem que ser quebrado. Esse número aqui não tem dependência das linhas que estão aqui em cima. Cada um desses valores tem seu próprio contexto de filtro. E o total tem o seu próprio contexto de filtro. Eles não são dependentes um do outro. O que difere no Excel, né? No Excel tradicional. Não estou falando de Power Pivot, nada disso. Estou falando nas células lá, né? Nas tabelas. Você pode vir somar isso aqui, pular a soma e tal. Enfim, aqui não tem nada a ver isso. 74.970 é coincidentemente a soma dessas linhas, mas poderia não ser. Tá? Tanto é que aqui eu não tenho nenhum filtro aplicado. Porém, aqui eu tenho produto igual x-salada, produto igual batata frita, refrigerante cola igual produto igual refrigerante cola. Então, o contexto de filtro é basicamente isso. E a gente tem que saber identificar isso. E o que pode alterar um contexto de filtro, tá? Eu tenho aqui a medida quantidade que está sendo alterada pelos filtros internos do próprio visual. Mas ela pode, eu posso modificar esses filtros colocando filtros externos. Por exemplo, 2022. Mudou o número. Da mesma forma que eu posso vir aqui do lado e colocar mês fevereiro. Ok? Ele mudou. Ele não mudou porque eu tenho que colocar aqui, né? Mês fevereiro. Agora mudou. Então, ele mudou aqui. Ok? Então, eu tenho filtros internos do visual e filtros externos que afetam esse visual. Tanto é se eu clicar aqui, ó, quem que está afetando esse visual? Ano é 2022, mês é fevereiro. Mas também eu tenho o filtro da linha aqui. Ok? Se eu colocasse, por exemplo, o bairro do cliente aqui, ele vai abrir as colunas, né? Tá vendo? Eu tenho um novo contexto de filtro aplicado aqui. Se eu pegar somente esse carinha aqui, ó, um pouquinho mais para cá. Se eu pegar esse número 20 aqui, que contextos de filtro estão aplicados aqui? Bairro igual Jardim Paulista, produto igual X-Tudo, e os filtros externos, mês é fevereiro e ano é 2021. Então, o segredo e o macete é saber identificar e saber que os totais têm contextos diferentes das linhas, ok? Então, isso é basicamente contexto de filtro. E por que eu escrevi medidas aqui? Porque todas as medidas estão no contexto de filtro, tá? Um exemplo muito clássico vou tirar aqui o bairro para não confundir, vou tirar a quantidade aqui e vou puxar a coluna quantidade aqui, tá? Quando eu puxo a coluna quantidade para o campo valores, obrigatoriamente, o Power BI cria aqui uma agregação. Soma, média, mínimo, máximo. Então ele pega aquela coluna e sumariza, resume, achata e entrega um valor. Isso se chama agregação. E toda medida obrigatoriamente precisa ter uma agregação. Se eu vier aqui na quantidade e tirar o sum daqui, não vai funcionar, vai dar erro. Entendido? Então, medidas estão no contexto de filtro. O contexto de filtro do total é diferente da linha.
os filtros internos e externos afetam o contexto de filtro de um valor. O contexto de filtro também está diretamente ligado aos filtros que as tabelas influenciam sobre as outras. Então, quando nós olhamos cada linha de produto lá, na verdade é essa tabela de produtos, cada linha está afetando, está propagando através desse relacionamento para a tabela fato, que está filtrando todos esses produtos IDs e entregando aquele valor. Isso é o contexto de filtro. Então, os relacionamentos também muito importam, muito influenciam e são, na verdade, os principais causadores. Então, guarde isso. Tabelas filtram valores. Mais para frente você vai ver como isso faz sentido. Agora nós vamos falar sobre contexto de linha, ou raw context, ou que são empregados em colunas calculadas ou nas medidas que terminam em x, com funções que terminam em x. Tá? Vamos pelo lado mais fácil. Vamos trabalhar com colunas calculadas por uma forma didática, só para relembrar. Tá? Então, agora eu quero calcular o faturamento. E como que se calcula o faturamento? É a quantidade vezes o preço. Se eu fosse fazer isso no Excel, ia acrescentar uma coluna aqui, certo? Uma coluninha aqui, fazendo a multiplicação disso e depois somaria isso. É o que eu vou fazer, inclusive, tá? Então eu vou criar uma nova coluna com faturamento. Vou dar um zoom aqui, né? Para você poder enxergar. E aqui, como eu estou no contexto de linha, eu vou fazer um cálculo linha-linha, eu não preciso de agregação. Eu posso chamar a própria coluna. Então eu estou na tabela fpedidos, quero a coluna quantidade, vezes preço, né? Então eu já tenho aqui a minha coluna de faturamento. Se eu quiser colocar ela lá no visual, eu até posso arrastar ela aqui, né? Soma de faturamento, me deu aí 1.996. Mas eu quero criar uma medida com essa soma de faturamento. Por quê? Porque toda vez que eu acrescento uma coluna, eu estou acrescentando volume de dados ao meu PBIX, consequentemente ao meu modelo de dados, né? Nesse caso, eu acrescentei aqui 55 mil novas linhas, tá? E isso pesa. Imagina se eu for trabalhar isso para cada coluna calculada que eu preciso. Então, eu quero a soma da tabela pedidos quando eu faço linha a linha o cálculo desse preço, tá? Então, eu posso, inclusive, copiar isso aqui, ó. E vou criar uma medida faturamento. Agora nós vamos criar uma medida. Eu falei, e repito, toda medida está no contexto de filtro. Porém, eu tenho algumas funções que permitem que em parte da medida eu execute o cálculo linha a linha. Uma dessas funções é a SUMX. Toda função que termina em x, ela permite essa interação. Olha a mensagem que ele está trazendo. Retorna a soma de uma expressão avaliada para cada linha de uma tabela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer exatamente o que nós fizemos em duas etapas. Ela vai multiplicar linha a linha a quantidade pelo preço, guardando a memória. E no final que terminou, ela vai somar. Por isso que eu tenho que formar uma tabela aqui de referência. Porque ela quer saber para qual tabela que você vai fazer essa interação, né? Iteração, perdão. Sem o N. Iteração. Eu vou iterar. Eu vou fazer o cálculo linha a linha e depois vou somar. Então, é para fpedidos. A voz já está querendo falhar. Então, fpedidos, preço, vezes quantidade. Até dei um Ctrl V aqui, que é a mesma coisa, né? Então, olha só. Esse trecho está no contexto de linha. Depois, ele vira contexto de filtro, porque ele vai somar a coluna, né? Ele vai somar essa coluna. Isso aqui gerou uma coluna virtualmente, tá? Muito parecido com o somar produto do Excel aqui, tá? Faturamento, dá um OK. E aí,
1.996.000. Eu vou trocar, vou tirar a coluna daqui e vou colocar a medida que nós criamos. Mesma coisa, não vai mudar nada. Vou tirar essa coluna daqui porque não precisamos dela. Ok? Mais um exemplo de cálculo em nível de linha. Se nós olharmos aqui os relacionamentos, eu não tenho o custo do produto na tabela de pedidos, mas eu tenho ele aqui na tabela de produtos. Só que quando nós olhamos o sentido, a cardinalidade desse relacionamento, os filtros propagam da de produtos para F pedidos, não da F pedidos para de produtos. Eu preciso de alguma forma pegar esse custo e colocar ao lado do preço e quantidade para poder calcular. Aí eu tenho a função related para isso, que ela está no contexto de linha. Então, se eu vier aqui na F pedidos, vou fazer de novo um exemplo, mas nós vamos colocar lá dentro da medida, né? Então, coluna, eu vou chamar isso aqui de custo, vou chamar related. Ele vai inverter o sentido e vai buscar lá na de produtos o custo e vai colocar aqui do lado. Ok? Então, se eu quiser calcular a medida de margem, por exemplo, concorda que eu vou ter que fazer linha a linha, o preço menos o custo vezes a quantidade? Vou ter a margem. E depois basta eu somar. Então vamos fazer isso lá como medida. Vou até apagar isso aqui. Excluir a coluna. Não vou aumentar dados no meu modelo. Nova medida. Vou chamar de margem. Que é igual SumX, porque eu quero saber o valor total, né? Da tabela. Qual tabela? Pedidos. Ainda estou na pedidos. Qual a minha expressão agora? A minha expressão é... Vou abrir um parênteses, porque eu sei que eu vou ter que multiplicar pela quantidade. Related. Vou até dar um Ctrl V. Ó. Related. Custo. V é menos. F pedidos. Preço. Encontrei aí a minha margem unitária. Agora eu vou fazer vezes a minha F pedidos quantidade. Eu vou ter a minha margem. Se eu colocar ela aqui do lado, eu acho que eu fiz alguma conta errada. Ah, eu tenho que fazer o preço menos o produto, né? Fiz o contrário. Aí foi erro de matemática. Não foi de DAX. Ok. Só uma questão de sinal aí. Então tá aqui. Faturamento. Tirei o custo. Sobrou a margem. Então esse é mais um exemplo de cálculo. Tem que ser nível de linha. Porque cada produto tem um preço. Cada venda teve uma quantidade. Então por isso que eu tenho que avaliar no nível de linha da F pedidos. Ok? Agora, nesse próximo assunto, nós vamos utilizar a função calculate para modificar os contextos de filtro. Então, eu vou ler diretamente aqui do site da Microsoft. A função calculate, ela avalia uma expressão em um contexto de filtro modificado. Tá? Então, também há a função calculate table, que ela executa a mesma funcionalidade. Né? Executa que modifica o contexto do filtro aplicado a uma expressão que retorna um objeto de tabela. Então, a calculate modifica o contexto de filtro de medidas e a calculate table de tabelas. Basicamente isso. Vamos ver na prática como isso funciona. Então, olhando a mesma tabelinha, faturamento, vou ordenar aqui do maior para o menor. Eu quero fazer um cálculo muito comum, que é o do percentual GT, o percentual de participação, né? Quero saber quanto que X salada equivale do total, tá? Como que nós faríamos isso, né? Eu tenho que dividir esse valor pelo total, certo? Quando eu coloco qualquer outra medida aqui do lado, vou ter que colocar faturamento de novo, tá? Esse carinha aqui, ele tá no mesmo contexto que esse aqui,
correto? Então, eu preciso arrumar uma forma de colocar nessa coluna aqui esse valor aqui para todas as linhas, para que depois eu possa dividir, porque as contas têm que ser feitas no mesmo contexto. Tá? Então, como que seria esse valor travado? O total travado. Vamos avaliar primeiramente que contexto que ele está aplicado aqui. Tá? Ele é a soma dos produtos? Não. Não é esse o contexto. Ele está no contexto de tudo. Ele está recebendo qualquer filtro aqui nesse momento. Tá? Tanto é que se eu colocar ano, ele muda também. Só que olhando só internamente, esse número não é o faturamento de todos os produtos? Então, esse todos, existe uma função em DAX que é o all, que eu vou calcular ele aqui numa nova medida, junto com a calculate. Então, vai ser faturamento all a calculate, ela primeiro pede uma expressão para mudar. Qual que é a expressão que eu quero mudar? Faturamento. Sempre que vocês verem ali nas dicas das medidas a palavrinha expressão, geralmente é uma medida, tá? Faturamento. E aí eu chamo a função all. All quem? Quem que é a coluna que está lá? Tabela de produtos. Produto. Simples assim. Se eu puxar para cá, você vai ver que trouxe para todo mundo. Tem 2 faturamentos, né? Vou tirar um. Ok. Então ele trouxe esse valor igual para todo mundo. Se eu quiser saber o percentual GT aqui, basta eu dividir uma medida pela outra. Simples assim. Percentual grand total igual divide faturamento pelo faturamento all. Ok? Puxei para cá. Se eu colocar como percentual, vai ficar mais claro. Ok? Então, X salada equivale a 42% do total do faturamento. Batata frita, 19%. E assim, até completar 100%. Vou tirar o faturamento all daqui. Eu não preciso dele para calcular, eu só usei para demonstrar, né? Então, eu vou colocar isso aqui dentro lá do percentual GT. E aí a gente já vai começar a utilizar os conceitos de variável, que são etapas de cálculo que você pode descrever de forma individual para que o seu código fique mais legível e mais claro, tá? Então, o nome da sua variável não pode ter acentos, nem caracteres especiais, nem espaços. Então eu vou chamar aqui de total, underline total. Essa sacadinha do underline é para quando aqui eu declarei ela, eu fiz o cálculo do total. Pumba. Aí depois eu vou chamar esse total de novo. Por que eu utilizo underline? Quando eu chamar de novo, eu vou digitar underline, ele vai retornar todas as variáveis que eu tenho. Então eu posso aqui, inclusive, dar uma indentada. Return. Tá. Aí eu divido o faturamento pelo total, não mais pela medida que não existe mais, né? Underline, olha lá, ele me traz todas as variáveis que eu tenho, no caso aqui só um. Então dividir, o resultado é exatamente o mesmo, tá? E eu não preciso ter uma medida intermediária. Mandei para o espaço, percentual GT. Ok? Beleza. Agora, essa é uma das principais funcionalidades do all. Você remover o contexto. Tem uma outra função parecida com ela, que é, até escrevi errado aqui, é a remove filters, tá? A remove filters, ela faz exatamente o mesmo comportamento do all. Só que o all, ele é uma função que ele gera uma tabela removendo os filtros da coluna que eu especifiquei.
A Remove Filters, ela remove os filtros da coluna. Basicamente é essa a singela diferença. O efeito é o mesmo. Mas quando você quer fazer isso de remover o contexto, às vezes usar Remove Filters aqui fica mais elegante, na minha opinião. Pelo menos fica... Eu tenho uma semântica aqui, eu tenho um significado. Eu quero que remova os filtros da coluna produto. O efeito vai ser o mesmo, tá, gente? É só para dizer, eu tenho que dizer para você que existe essa função e que pode dar um significado, um tchan a mais no seu cálculo, tá? Na sua escrita, perfeito? Aí, deixa eu voltar aqui o all, que eu quero agora começar a demonstrar para vocês. Lembra que eu falei que todo segundo argumento de uma calculate, os argumentos de filtro de uma calculate são tabelas? Se eu pegar esse carinha aqui, vier em modelagem, nova tabela, e colar esse cara aqui, ele vai me retornar uma tabela com todos os produtos, ok? Então, primeiro caso, nós vimos que o filtro de uma calculate são tabelas. Então, no caso, removendo o contexto. Beleza? Agora imagina que eu quero calcular o percentual, mas eu quero desconsiderar alguns produtos, tá? Então, se eu colocar mais um slicer aqui, e vou colocar o produto aqui. Beleza? Eu quero calcular só entre os três primeiros. X salada, batata frita e X tudo. Então, eu vou vir aqui, né? X salada com Ctrl, X tudo e batata. Olha só o que ele fez. Ele, no faturamento aqui, filtrou. Legal. Porque a medida faturamento não tem nenhuma restrição de filtro. Não tem nenhuma calculate modificando. Então ele obedece. Porém, olha o percentual GT. Como tem o all lá, ele não criou um novo 100%. Eu queria que ele criasse um novo 100% aqui e dividisse 839 por 1581. Não mais por aquele valor de 1.999. Só que como eu estou utilizando o all, ele remove todos os filtros. Existe uma outra função, uma variação do all, que é o all selected. Que ele basicamente permite que os filtros externos afetem o cálculo. Exemplo disso, se eu repetir batata frita, X salada e X tudo, ele me calculou o novo 100%. Legal? Aí, você não quer analisar mais por produto. Você quer analisar por categoria, certo? Então, eu vou trocar aqui e vou colocar categoria. E já não vai mais funcionar. Por quê? Na minha medida aqui, eu especifiquei de produtos, produto. Se eu quiser que funcione por categoria, eu tenho que colocar categoria, que é a coluna que está especificada aqui. Ok? Agora, eu vou fazer um exemplo clássico. O pessoal não sabe o que acontece. Em vez de categorias, eu vou colocar aqui o nome do mês. Então, que é só mês. Ordenar aqui. Beleza. Então, tô por mês aqui. Você vai me falar que basta eu vir aqui e all selected de calendário mês, certo? Que vai funcionar. E não funcionou. Por que que não funcionou, pessoal? Geralmente, quando nós criamos uma coluna com o nome do mês, nós ordenamos ela pelo mês número. Então, apesar de eu ter removido o contexto do mês, o mês número está filtrando a ordem dessa coluna, para que ela fique não em ordem alfabética, e sim em ordem cronológica.
Então, quando eu quiser fazer um cálculo desse tipo, que eu estou avaliando uma coluna que é ordenada pela outra, eu tenho que informar as duas colunas. A que está no visual e a que a ordena. Aí você... não quero mais o mês comprido assim, quero o mês abreviado, só com 3 letras. Então eu tenho a coluna lá na minha decalendário, que eu vou buscar e vou colocar aqui, mês abreviado. E de novo não vai funcionar. Por quê? Ela também está ordenada pela mês número. Então eu também tenho que informar ela, porque ela está aqui no visual. Não por causa da ordenação, porque ela está aqui no visual. Então, aqui em dados, medida percentual GT, de calendário, mês abreviado. E aí vai funcionar. Ok? Agora, um macete. Dá para você criar uma medida percentual GT para qualquer coisa que você colocar aqui. Qualquer coluna que você colocar aqui, você pode criar uma medida só, genérica, para isso. De que forma? Aqui dentro desse All Selected, só deixa assim, ó, em branco. Tá ok? Vai funcionar para qualquer medida, para qualquer coluna que você colocar aqui, tá? Por exemplo, vou trocar agora por bairro, que eu não falei até agora sobre isso. Dividiu. É a mesma medida, tá? Não mudei nada. Só deixei em branco. Ele sabe que ele tem que fazer a divisão disso pelo total. All Selected o quê? Qualquer coisa que tiver selecionado. Esse é o conceito, essa é a leitura, tá, pessoal? E, por exemplo, cliente, produtos, categoria, vai dividir. Se eu colocar produto, vai dividir também. Então, isso é uma forma de você fazer um cálculo all in one, toda vez que for calcular um percentual GT. Calculate a expressão all selected em branco mesmo e fecha, divide o faturamento pelo total. Bate um print aí. Isso aqui vai salvar a tua vida. Beleza? Então, comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você já sabia dessas funções, desses macetes e vamos partir para a próxima função. Eu marquei aqui, mas essa é um pouco mais complexa até de utilizar, mas eu preciso falar que existe a All Except, tá? A All Except, ela tem um filtro um pouco diferente, né? Vou até colocar aqui nova medida. Vai ser faturamento All Except. O que ela faz, tá? Em vez de você colocar all coluna e ir colocando várias colunas, você aqui faz o contrário. Você, por exemplo, eu quero tirar os contextos da produtos, exceto a categoria ordem, por exemplo. Então ela removeu os contextos da tabela toda, exceto uma coluna, tá? Então isso existe essa função. Não vejo muita aplicação para ela. Ela tem uma função muito parecida com o All Selected. Tá vendo? Aqui ela removeu o contexto do produto. Se eu trocar, ela tá aqui, né? Se eu colocar categoria, também vai trazer tudo. Se eu colocar categoria ordem, aí ela filtra. Então você restringe a tabela e informa as exceções. Tá? As funções all select, elas também aceitam você não remover o contexto só da
coluna, mas sim da tabela toda, tá? Então, se eu vier aqui em percentual GT e colocar all de produtos, ele vai filtrar a tabela toda de produtos, tá? Então, aí ele vai remover o contexto da tabela toda em si, não só das colunas. Então, quando você especificar a coluna, perceba que você remove o filtro só daquela coluna, da tabela toda. Por questões de performance, sempre prefira filtrar colunas, não a tabela toda. Aqui nós estamos falando de tabelas de dimensão, onde tem poucas linhas, então não tem problema. Mas se você quiser fazer um filtro numa fato e você colocar a tabela toda para filtrar, cara, vai demorar muito para calcular isso. Então, parta do pressuposto de filtrar colunas. É muito mais performático, mais liso e mais legível. Ok? Então, esses são os exemplos usando a all selected, all except e a remove filters. Agora nós vamos falar sobre calculates e filtros explícitos. Agora, pessoal, nós vamos falar da calculate utilizando alguns filtros explícitos ou específicos, onde a gente informa exatamente o que a gente quer de forma, como posso dizer, chumbada, de forma imposta, né? Então, quando a gente quer captar valores, né, para fazer algumas determinadas análises. Então, o primeiro exemplo que eu quero fazer aqui é como captar o faturamento de batata frita, tá? Então, nova medida, fat batata é igual ao quê? Calculate, porque eu quero modificar a minha medida faturamento, e a minha batata frita está onde? Está na coluna produto da tabela de produtos. Então, de produtos, produto, igual batata frita. Ok? Não deu erro. Coloquei aqui. De certa forma, fez o que nós pedimos. Ele trouxe batata frita, tá vendo? 391,104, só que para todos os produtos. Agora eu vou voltar um pouquinho, né? Aqui, all select, all except. Lembra que quando nós calculamos o percentual GT, isso aqui gera uma tabela? O segundo argumento sempre é uma tabela da calculate, tá? Então, voltando aqui no faturamento da batata, isso aqui, eu não retiro o que eu disse, isso aqui é uma tabela. E você acha que isso aqui é uma tabela? Vamos lá, modelagem. Nova tabela. Vou colar aqui. E deu erro. De propósito, tá? Eu causei esse erro porque isso aqui não é uma tabela. Mas o que está por trás disso aí é uma tabela. Como assim o que está por trás? Tá? Por que você acha que veio 391 para todo mundo e não só para batata frita? Porque isso aqui, por trás dos véus, underground, está escrito isso aqui, ó. Filter. A filter é uma função que retorna uma tabela que foi filtrada. Então ela retorna uma tabela. Qual tabela? All de produtos, produto de produtos igual batata frita. E isso aqui sim é uma tabela. Se eu vier aqui e colar aqui, vai rodar e vai criar uma tabela com uma coluna e com uma linha com a batata frita. Tá aqui. Certo? Então, ainda mantenho que todo filtro de uma calculate é uma tabela. Ok? Voltando aqui no faturamento batata.
Então, por isso que aqui, pessoal, ele vem 391 para todo mundo. Por causa desse all que está muito bem escondido dessa expressão explícita que nós fizemos. Uma forma de eu trazer só para quando é batata frita seria não escrever assim, mas seria escrever assim. Filter values é uma nova função aí de tabela. Ela gera os valores da coluna de produto, mas no caso aqui só da batata frita. Como eu troquei o all por values, ele permite o relacionamento, então ele vai trazer vazio para os outros produtos e só vai trazer o valor de batata frita onde é batata frita. Ok? Entendeu a diferença? Agora, existe uma forma muito mais elegante, porque isso aqui também tem uma função que escreve isso aqui por debaixo dos panos. Então vamos voltar no primeiro jeito que nós escrevemos, que é inclusive o mais indicado, tá? Então nós escrevemos assim, lembra, aqui dentro tem um all embutido. Se eu vier e colocar uma outra funçãozinha aqui, que chama keep filters, por fora dessa expressão, eu estou envolvendo essa expressão. O que ele vai fazer? Ele vai escrever essa medida como se fosse o values. Olha lá. E isso aqui é muito mais elegante, isso aqui é muito mais legível, muito mais entendido. E isso aqui é uma tabela. Que tabela? Filter values de produto, vírgula, de produto igual batata frita, fecha. Tá? Então, o jeito mais legível e mais indicado de se escrever faturamento de batata frita é dessa forma. Quando você quiser um valor específico. Agora imagina que você quer. Perdão. Por isso que esse conceito de filtro é igual tabela é muito importante você ter na cabeça, porque nós vamos ver daqui a pouco que se você não fizer com que seu filtro seja uma tabela, não roda, tá? Então agora ainda falando de boas práticas. Então eu quero trazer o valor agora não só de batata frita, quero trazer do cheeseburger também, tá? Então como que eu faria? Eu vou deixar o Keep Filters aqui, vou dar um Shift Enter, e um Shift Enter aqui também. Ok. Então posso colocar vírgula aqui, né? E fazer de produtos aqui. Já tá dando uns erros aqui, né? E vou colocar o X-salada, por exemplo. X-salada. Vai dar erro porque o Keep Filters não aceita esses argumentos dessa forma. Então vamos tirar o Keep Filters, beleza? Vamos tirar a indentação a mais. Enter. Opa, não deu erro. Mas também trouxe vazio aqui, né? Que eu queria X-salada e batata. Aí o que acontece? Lembra que isso aqui são tabelas? A Calculate ela funciona como? Ela primeiro filtra, depois calcula. De dentro para fora. Então, ela foi lá na tabela de produtos, removeu o contexto e pegou só batata frita. E pum, devolveu. No segundo momento, ela pegou essa tabela que foi filtrada aqui em cima e tentou encontrar X-salada. Encontrou X-salada onde só existe batata frita? Não. Então, por isso que vem zerado. Agora, se eu mudar essa vírgula aqui, ó, e fizer assim, colocar essa duplo pipe aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar duas tabelinhas.
uma com a palavrinha batata frita e outra com a x-salada. Então, aí ele vai encontrar os dois. Ok? Ele trouxe o somatório dos dois aqui. Ah, se eu quiser que traga só pro cara, keep filters por fora, galera. Keep filters. Keep filters. Ok? Aproveita e vai deixando no comentário se você já sabia utilizar Keep Filters com essa aplicação, que é sensacional, né? Ok. Vamos além. Eu quero, além da batata frita, quero do X-Tudo também, que é o terceiro aqui maior, né? Então, basta eu colocar aqui ou de produtos, produto igual X-Tudo. Perdão, inverti aqui, ó. X-Tudo, Enter. Olha lá. Vai acrescentar o X-Tudo. E o total dos três aqui. Legal? Só que tem uma forma muito mais bonita de escrever isso. Quando você tem uma lista para passar de uma mesma coluna, você pode utilizar assim, ó. Trocar esse igual pela palavrinha in, funçãozinha in. E os termos que você quer encontrar, você coloca dentro de chaves separados por vírgulas. Porque quando a gente faz isso aqui em DAX, isso aqui também não passa de uma tabela. Na verdade é uma lista porque não tem nome de coluna e não tem tipo, né? Tem tipo porque é texto, né? Coloquei entre aspas. Então isso aqui vai funcionar igual e de uma forma muito mais elegante. Tá vendo? Porque todo filtro de uma Calculate é uma tabela. Se você aprender a trabalhar com tabelas, você faz qualquer cálculo. A prova de que isso aqui é uma tabela, se eu copiar isso aqui e vier aqui e vou apagar essa filter 2 aqui, coloquei aqui. Ele criou aqui, ó, uma tabela com 3 linhas. Batata frita, salada, X-Tudo. Legal? Então, essa é uma forma de utilizar filtros explícitos, tá ok? Pelas características, né? Entre os valores das colunas. E agora, se eu quisesse utilizar uma medida para filtrar. Antes disso, não queria esquecer. Por exemplo, aqui eu procurei batata, salada, X-Tudo. Eu quero procurar os outros, na verdade. Não existe a função alt, mas basta eu negar esse cara aqui. Eu posso colocar not aqui na de produto. E aí ele vai trazer todos os outros, menos esses aqui. Olha que sacada. Tá vendo? Trouxe todos os outros. Tá? Então, isso é muito útil. Agora sim, vamos falar dos filtros utilizando medidas. Tá? Então, eu vou tirar o fato de batata daqui. E vou agora utilizar medidas para filtrar. O que eu quero filtrar aqui? Eu quero filtrar apenas os produtos que tiveram faturamento acima de 100 mil. Que no caso vai trazer de refrigerante cola para cima. Então vamos lá. Nova medida. Faturamento maior que 100. Vai ser um calculate do faturamento. Qual que vai ser meu critério? O próprio faturamento. Faturamento maior que 100. E aqui está a maior comprovação do que eu venho falando, que todo filtro da Calculate tem que ser uma tabela. Vai dar um erro, pessoal. Uma função placeholder foi utilizada uma expressão true false como expressão de filtro de tabela. Isso não é permitido. Isso aqui não é uma tabela. E não tem nada escrito por trás. Eu preciso explicitamente dizer que eu quero que você filtre os valores dos produtos quando o faturamento é maior que 100. E para isso nós já
vimos essa função, que é a função filter. Ele vai retornar uma tabela. De quem? Dos valores, porque eu não quero travar, eu quero deixar livre. Então é values, não é all. Essa é a diferença. E eu não consigo colocar de produtos, produto direto aqui. Então eu quero que seja values, valores de produto. É muito simples a lógica que você tem que seguir. Você não vai filtrar, você vai filtrar a coluna. Então, se você for filtrar a coluna, você vai precisar colocar all selected values, porque você não quer remover o filtro. Então, filter values, certo? Aí sim, você pode colocar o filtramento mark 100 e fechar aqui, que aí sim vai funcionar. Aceitou, basta puxar para cá. Porque eu coloquei mark 100, né? Não é mark 100, é 100 mil, né? 100 mil, né, cabeção? Então aqui, 100k. Ufa. 100 mil, acima de 100 mil, mostra acima... Não, beleza? Então, como eu escrevi faturamento 100 mil aqui, funcionou. Então, filter values é isso aqui. O que eu poderia fazer e o que eu gosto de fazer. Eu gosto de primeiro encontrar a tabela que eu quero filtrar e depois só chamar ela no retorno. Então eu posso colocar aqui var underline tb, que é a minha tabela. Qual é a minha tabela? Isso aqui, cara. Isso aqui é uma tabela. Filter values de produto faturamento. Marque 100 mil. Aí aqui no meu return, eu só faço calculate TB. É a mesma coisa, só que de uma forma muito mais legível. E aqui não muda nada o resultado. Então, é mais pelo conceito. Primeiro encontre a sua tabela filtrada. Encontre a sua tabela já calculada, depois você faz o seu cálculo. Tá? Esse é um conceito que funciona muito bem, principalmente quando você tem medidas mais complexas, né? Aqui está bem simples, mas isso ajuda demais, tá ok? Um outro conceito aplicado com a Calculate e que o segundo filtro é uma tabela, parece chato, mas eu gosto de ficar batendo nisso porque isso, quando entra na cabeça, parece que faz um boom, assim, sua visão se abre. Por exemplo, se eu quiser calcular top N aqui, por exemplo, eu quero retornar o faturamento dos top 3, tá? Só dos top 3. Então, como que eu calcularia isso, né? Eu já calculei ali na mão, mas eu quero tornar isso dinâmico, né? Então, seria FAT top 3, tá? Vamos trabalhar dessa forma? Vamos encontrar primeiro a tabela filtrada para depois nós fazermos o cálculo. Então, var tabela. Qual que é a minha tabela? Eu não quero encontrar os 3 produtos que equivalem a os 3 maiores produtos de acordo com o faturamento. Então, eu tenho a função top N, que retorna um número determinado de linhas principais, de acordo com uma expressão especificada. Retorna um número determinado de produtos principais de acordo com o faturamento especificado. Essa é a tradução. Então, aqui ele pede como primeiro argumento quantos tops, quantos produtos você quer. Você pode deixar dinâmico, tá? Fica uma dica. Mas aqui, por exemplo, eu vou colocar 3. Beleza. Passo para o próximo argumento. Qual que é o meu próximo argumento? Tabela. Qual que é a minha tabela? São os produtos. Certo? De produtos. Produtos. Só que lembre, eu preciso encontrar
entre todos os produtos. Então eu tenho que remover o contexto dessa coluna. Porque ele vai ter que comparar se aquele produto daquela linha ele está entre os top 3. Então, como eu quero obedecer outros filtros externos, all selected. All selected de produtos. Ok? Order by expression. Quem é que vai ordenar esse cara aqui para mim? A minha própria medida, faturamento. Ok? E aí ele fala em que ordem? Do menor para o maior ou do maior para o menor? Do maior para o menor, descendente. Então, nesse momento, eu já encontrei a minha tabela. Aqui eu tenho 3 produtos somente, tá? Eu vou dar um return. E aí, olha só como é simples. Eu vou fazer um calculate do meu faturamento. E quem vai ser o filtro aqui para mim? TB. Que é a tabela que eu já encontrei. Esse é o conceito. Tá vendo? Esse é o conceito. Então já encontrei a tabela. Já retornei ela aqui. Ele vai me retornar o faturamento só desses 3. Aqui eu coloquei um S a mais, né? Tá aí. Vou puxar aqui para dentro do visual. E aí, você já sabe o que aconteceu, né? Ele somou os 3, o top 3, para esses 3 produtos. Por causa do quê? Desse all selected. Tá? Como que eu devolvo? Posso simplesmente aqui, ó, gente, keep filters. Essa função que é maravilhosa. Funciona a todo momento. Ela foi lá e cruzou. Viu que x-salada estava no top 3 e trouxe o valor. Viu que batata frita estava no top 3 e trouxe o valor. Viu que x-tudo e trouxe no total. Então, calculei o top 3 de tudo que estiver selecionado. Se eu colocar categoria de produto aqui, por exemplo, ele vai calcular entre os lanches, quais são os top 3 entre os lanches. Recalculou para mim. Quem são os top 3 entre as bebidas? Então, esse aqui. Em acompanhamento só tem 2, então ele vai trazer os 2. Entre tudo, são esses 3. Entendeu? Entre acompanhamentos e bebidas, quem são os top 3? Esse cara. Então, viu como é fácil quando você primeiro encontra a tabela e depois você faz o cálculo? Esse conceito é muito fácil de aprender e empregar. Você não fica tentando, sabe? Joga o all, joga all select, joga filter. Cara, vai no básico que você acerta com performance, legibilidade. Tá ok? Uma outra análise muito utilizada é você fazer médias em granularidades diferentes do que está encontrado na sua tabela, né? Você vai precisar fazer cálculos no contexto de filtro e de linha para chegar no resultado esperado. Isso é o que nós chamamos de transição de contextos, tá? Nós vamos fazer alguns cálculos iterativos. Então, olha o prompt. O prompt é o seguinte: meu faturamento ele é muito maior no sábado, chega a ser o dobro do que nos outros dias. Aqui está a medida faturamento normal, certo? Ela não está recebendo filtro de ninguém. Não, filtros e segmentações afetando esse visual. Não existem filtros aplicados no momento. Apenas o do dia da semana aqui. Então é o total de todo o período, tá certo? Só que eu quero utilizar o faturamento só de sábado para minha análise, tá? E eu quero checar como que tem sido o faturamento dos sábados ao longo do tempo. Então eu poderia vir aqui de uma forma muito simples, colocar um filtro aqui do lado, colocar dia da semana e filtrar somente o sábado. Cadê você? Aqui.
Então, é sábado. Tanto é que dia da semana é sábado. Então eu posso até tirar esse sábado daqui porque já está filtrado por fora, certo? Continua sendo sábado. E vou utilizar aqui os meses, o ano e o mês, tá? Então vou colocar o ano e aqui dentro o mês. Legal? Então aqui ele está somando, tá? 2023 não está completo. Então olha só. 28, 28, 28, 21, 20, 19, 27, 26, 21, 20, 28, 20. E aí fica difícil analisar porque ele não está em ordem, né, cronológica, agora sim. Porque cada mês tem uma quantidade de sábados diferente. Você tem meses com 5 sábados, meses com 4. Então, por isso que eu preciso chegar numa média. Então, bastaria eu filtrar a minha decalendário com apenas os dias do sábado, para encontrar quantos dias eu tenho, certo? Então, como que eu encontraria quantos sábados eu tenho em janeiro de 2021? Fazendo uma forma rudimentar, depois da forma mais indicada. Então, eu vou encontrar os dias, tá? Então, sábados. Deixa eu chamar aqui. Opa. Sábados. A função seria a calculate, porque eu vou modificar o contexto. Nesse caso, como eu tô com o filtro aqui fora, eu poderia sem usar calculate, né? Distinct count de data. Tá? E colocar aqui. Olha lá o que eu falei. O mês tem 5, 4, 4, 5, 4, 4. E assim vai. Na verdade, eu tenho que pegar a data da tabela de pedidos. Olha a análise aqui de contexto errado que eu fiz. Eu quero saber quantos sábados eu trabalhei, então tem que ser da pedidos, né? F pedidos. Aí sim, tá? Então tá pegando lá da F pedidos. Então basta eu dividir o faturamento pelos sábados, que eu vou ter aqui a minha média por sábado, certo? Nova medida. Média sábados. Igual divide faturamento pela medida sábados. E colocamos aqui. Ok? Então, minha média de sábados do mês de janeiro de 2021 foi R$ 5.603. Tem um mês aqui com 4.931. E aí, eu fiz o cálculo de forma rudimentar. Funcionou? Funcionou. Tá? Agora, jeito mais performático, criando menos medidas, para fazer o mesmo cálculo, tá, pessoal? Vou duplicar essa tabela, colocando aqui embaixo. Sabendo esse conceito que nós colocamos de tabelas que são os filtros das calculates, a gente pode utilizar ele também no cálculos iterativos, tá? Como que seria isso? Vou tirar aqui média sábado e sábado, vou deixar assim sem nada. Então vamos lá, média sábado 2. Quero encontrar primeiro a tabela filtrada do meu intervalo do que eu quero calcular. Onde eu tenha uma tabela só de datas únicas contendo somente sábado, né? Dia da semana igual a sábado. Então var _tb
Aqui vai ser um caso onde eu vou filtrar a tabela toda de calendário. Por quê? Cada linha da minha de calendário é a data. Só que o filtro que eu vou usar como critério é uma outra coluna, que é o dia da semana. Então eu preciso filtrar a tabela toda para habilitar as outras colunas como critério de filtro. Então, mês abreviado não, né? Dia da semana igual a sábado. Nesse momento, o que aconteceu aqui? Eu criei uma tabela da de calendário somente com os dias de semana igual a sábado, que vai se propagar lá para fato e vai deixar apenas as datas quando é igual a sábado. E como eu tenho faturamento onde eu tenho data, basta eu fazer um cálculo iterativo aqui, né? Então eu já tenho minha tabela, return. E aí eu vou usar uma função iteradora, que é o averagex, que é uma média, só que levando uma tabela em consideração. Ele vai fazer linha a linha. Então, qual que é a minha tabela? TB. Eu não encontrei aqui agora, aqui em cima. Vírgula. E aí, qual é a minha expressão, pessoal? Faturamento. E nisso está pronto minha média de sábado. Eu não preciso encontrar quantos dias e depois fazer. Eu já fiz em uma única medida a média de sábado aqui. Se eu colocar, vai ver que é o mesmo valor. Tá vendo? No ano, bateu, aqui bateu e aqui bateu. Uma forma muito mais direta, porque a gente sabe trabalhar com os contextos de avaliação. E aqui está acontecendo uma transição de contexto. Por quê? Eu estou utilizando uma medida que estou iterando de novo. Se eu olhar aqui, minha medida faturamento já é um cálculo iterativo. Só que eu itero pela tabela toda de pedidos. E aqui eu estou fazendo pela tabela filtrada de quando é sábado. Agora, vocês concordam que o que tem dentro dessa medida faturamento, eu poderia puxar lá direto? Por exemplo, eu não calculei o faturamento, quero jogar ele direto aqui. É a mesma coisa, certo? Vocês acham que vai funcionar ou não? Deixa aqui nos comentários. E o que falta? Olha lá. Aqui embaixo. Não funcionou. Ele trouxe faturamento total do sábado. Ele não calculou a média dos dias. Por quê? Porque aqui ele está no contexto de linha. Eu preciso transformar isso aqui num contexto de filtro para depois iterar pelos dias. E qual a função que altera o contexto? A calculate. Então aqui vem mais um segredinho, tá? Toda medida tem um calculate muito bem escondido lá dentro. A prova disso é que quando eu der enter aqui, voltará a funcionar a minha média. Então, quando eu coloco... Só que quando eu olho a medida faturamento, não tem nenhuma calculate aqui, mas está aqui. Põe isso na cabeça. Vocês vão ver que vai ajudar demais no dia a dia, quando você colocar esse conceito. Principalmente nos cálculos mais complexos. Então, isso aqui sim é a medida faturamento. Só que é muito melhor eu escrever a medida direto aqui, né? Porque ela já está no contexto de filtro. Por isso que funciona. Ok? Pessoal, esses eram os exemplos que eu gostaria de ter trazido para vocês e coloquei aqui. São exemplos práticos que eu uso direto no meu dia a dia e que tem muita gente que se embanana com isso. Porque realmente, se você não souber o que você está fazendo,
o que você está escrevendo, você vai encontrar resultados mirabolantes, tá? Então, se você gostou desse vídeo, mais uma vez, senta o dedo no like, compartilha com seus amigos, tá? E deixa aqui nos comentários que assunto que você gostaria que eu trouxesse. Quero saber de você, gostou desse vídeo? Ele te trouxe algum conhecimento? Agregou para você? Deixa aqui nos comentários, beleza? Então era isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Abraço, até mais.